Meu nome é Amanda. Sou uma enfermeira registrada de 31 anos que finalmente comprou sua primeira casa depois de uma década economizando cada centavo. Meu relacionamento com a família sempre foi próximo, mas complicado, especialmente com meu irmão, Jason, que nunca entendeu o que é responsabilidade. Quando meus pais venderam inesperadamente a casa da nossa infância, fiquei chocada. Mas nada me preparou para a traição que se seguiu quando eles apareceram à minha porta com malas na mão, agindo como se fosse a casa deles. Antes de continuar, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever se alguma vez alguém querido cruzou um limite pessoal. Crescendo em uma casa modesta no subúrbio, nossa família de 4 pessoas parecia normal vista de fora. Meus pais, Marta e Frank, tinham empregos estáveis que garantiam um estilo de vida de classe média. Meu pai trabalhava como contador em uma empresa local e minha mãe dava aulas para a 3ª série em uma escola primária a cerca de 3 quilômetros de casa. Não tínhamos férias luxuosas nem carros luxuosos, mas sempre tínhamos o suficiente. Desde pequeno, notei a diferença de habilidades e expectativas entre meu irmão Jason e eu, apesar da diferença de apenas 3 anos. Quando Jason esquecia a lição de casa, minha mãe corria para a escola para levá-la. Quando ele abandonou o beisebol porque começou a treinar muito cedo, meu pai apenas concordava e dizia: "Toque outra coisa no ano que vem." Mas quando pedi para largar as aulas de piano para entrar no clube de ciências, recebi uma longa bronca por ser persistente e irresponsável. Esse padrão continuou durante todo o ensino médio. Jason mal se formou, e eu mantive um GPA 4.0 enquanto trabalhava nos fins de semana em uma farmácia. Quando chegou a temporada de inscrições para a faculdade, meus pais pareceram surpresos por eu querer ser enfermeira. "Por que não escolher uma especialização mais fácil?" disse minha mãe. Ela achava a medicina muito difícil. Enquanto isso, eles pagaram o primeiro semestre de Jason na faculdade comunitária, que ele abandonou depois de 8 semanas, e depois um estágio de 3 meses, do qual ele também desistiu. A cada vez, eles o mandavam para casa com um sorriso simpático e uma refeição deliciosa, enquanto eu pagava minha própria mensalidade com bolsas de estudo, empréstimos e uma semana de 30 horas em um restaurante aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. O turno da noite era difícil, conciliando a escola com a prática clínica, mas eu estava determinada. Meus pais vieram à minha formatura, mas seus parabéns pareceram indiferentes, pois ficaram mais animados quando Jason conseguiu seu primeiro emprego estável em uma concessionária de carros aos 26 anos, depois de anos alternando entre empregos mal remunerados. Depois da faculdade, morei em um pequeno apartamento de um cômodo e comecei a trabalhar na UTI do Memorial Hospital, muitas vezes fazendo hora extra para pagar meus empréstimos estudantis e economizar para a família. Economizava o que podia a cada mês, às vezes apenas algumas centenas de milhares, às vezes mais quando fazia feriados e horas extras. Jason estava voltando para casa pela 4ª vez depois de ser demitido da concessionária. Ele tinha um bom carro, que meus pais costumavam mencionar quando eu expressava preocupação com o emprego dele. "Pelo menos terei uma carona decente para as entrevistas", disse minha mãe convenientemente, esquecendo que eles haviam patrocinado o carro dele. Levei 7 anos de economia rigorosa e vida frugal para conseguir o depósito. Naquela época, eu já havia me mudado para um apartamento de um quarto um pouco maior, mas ainda tinha móveis antigos e cozinhava para mim. O excedente ia para o meu fundo de moradia. Quando comecei a procurar casas, concentrei-me em casas menores, em bairros bons e com fácil acesso ao hospital. O mercado imobiliário estava difícil, e fracassei 3 vezes antes de encontrar uma. Não era grande, nem era novo, mas tinha seu próprio caráter.
Tinha um pequeno quintal e 3 quartos. O que era especial era que a antiga proprietária, Eleanor, de 84 anos, era uma enfermeira aposentada que morava na casa havia 40 anos. Com artrite, ela não conseguia mais subir escadas. Quando a corretora mencionou a jovem enfermeira interessada em comprar a casa, ela me convidou para um chá. Nos conectamos imediatamente. Ela me mostrou fotos dela quando ainda usava seu uniforme branco até se aposentar. Ela se sentia segura sabendo que sua casa estava nas mãos de alguém que apreciava o cuidado que ela recebia. Mesmo que alguém tenha oferecido $5.000 a mais, ela me escolheu. O dia em que recebi as chaves foi o momento de maior orgulho da minha vida. Fiquei parada no meio da sala vazia, com a luz do sol entrando pelas janelas, tomada pela emoção. Aquilo era meu. Cada turno duplo, cada jantar, cada aniversário que exigia um cupom da Home Depot para roupas e joias, me levaram a esse momento. No primeiro mês, pintei e decorei a casa, tornando-a verdadeiramente minha. A primeira coisa que comprei foi um conjunto de jantar para 6 pessoas. Porque, aconteça o que acontecer, eu valorizo a família. Convidei meus pais e Jason para minha primeira refeição formal em casa, cozinhando a famosa lasanha da mamãe como um gesto de gratidão, embora o apoio deles tenha sido sempre irregular. Os primeiros meses como anfitriões foram uma série de jantares familiares semanais aos domingos. Jason ocasionalmente cancelava de última hora ou chegava atrasado, e meus pais raramente faltavam. Durante essas refeições, notei uma mudança no comportamento deles. Papai parecia mais estressado, frequentemente checando o celular e atendendo ligações lá fora. Mamãe falava sem parar sobre aposentadoria e aumento de custos. Quando perguntados diretamente sobre finanças, eles se esquivavam. Eu disse a mim mesma: eles estão velhos e deveriam se preocupar com a aposentadoria. Mal sabia eu que esses eram os sinais de traição que abalariam nossas vidas e testariam nosso senso de lealdade familiar. O domingo mudou tudo e começou normal. Preparei um assado completo, arrumei a mesa com talheres que comprei com desconto na loja de departamentos e comprei uma garrafa de vinho que meu pai gostava. A campainha tocou e pensei nos cumprimentos e conversas habituais. Mas minha mãe estava estranhamente quieta. Meu pai estava frenético. Jason mandou uma mensagem com 30 minutos de atraso, dizendo que havia trânsito, embora as ruas estivessem livres quando eu fui às compras. Conversamos um pouco sobre o tempo e minha promoção a líder de turno enquanto esperávamos por Jason. Quando ele chegou, parecia incomum, um pouco arrogante. Usava um relógio chique e disse que estava procurando apartamentos no Lakeside Towers, um condomínio de luxo que custava o dobro do que eu pagava por mês. Grandes notícias, anunciou papai depois que todos se serviram. Decidimos vender. Parei de segurar o garfo. Vendemos nossa casa na cidade natal, onde moramos há mais de 25 anos. Por quê? Perguntei, sem sentir o paladar. Só está na hora, disse mamãe, sem olhar para mim. O bairro está mudando, casas de 2 andares são difíceis de se locomover. Papai assente vigorosamente. O mercado está bom. O corretor disse que podemos vender por um bom preço. Virei-me para Jason, esperando ficar tão surpreso quanto eu, mas ele estava calmo. Quando vamos nos mudar? Perguntei. Aceitamos a oferta, fechando em 3 semanas. Minha mãe forçou um sorriso. 3 semanas. Parecia que o chão estava caindo sob nossos pés. Onde vamos morar? Vamos encontrar um novo lugar. Estamos pensando nisso, disse meu pai friamente. Podemos alugar por enquanto, depois nos estabelecemos. Uma sensação de desconforto se instalou. Meus pais planejaram tudo nos mínimos detalhes.
Como poderiam vender uma casa sem saber onde iriam morar? Ofereci-me para ajudá-los a encontrar um apartamento, inclusive um para maiores de 55 anos com boas comodidades perto de mim. Minha mãe disse que não. Não somos tão velhos assim. Não precisamos de uma casa de repouso. Esclareci que não me referia a uma casa de repouso, mas a um prédio com comodidades para idosos. Pensem só, disse papai, em tom autoritário. O que significava definitivamente não pensar. Finalmente, Jason disse: sabemos o que eles estão fazendo. Não interfiram. As palavras me feriram profundamente, porque eu só queria ajudar. Eles evitaram responder perguntas pelo resto da refeição, saindo cedo com a desculpa de estarem cansados. Meu medo cresceu como uma pedra. 3 dias depois, recebi um telefonema de Diane, uma velha amiga professora da minha mãe que havia se aposentado na Flórida. Ela disse que soube que meus pais estavam vendendo minha casa. Mamãe disse que eles estavam se mudando para uma casa menor, mas ninguém sabia que isso aconteceria tão rápido. Eu ainda estava com dificuldade para entender. Diane hesitou. Pelo menos o Jason está bem organizado. Fico feliz. Segurei o telefone com força. Como assim? Diane respirou fundo e disse que mamãe disse que eles estavam ajudando o Jason financeiramente. Eu ri por dentro. O relógio novo, o apartamento luxuoso, a atitude raivosa o tempo todo, todas as peças foram reveladas. Liguei para Tara, uma banqueira. Usando meu conhecimento, mas sabendo que era uma questão delicada, perguntei. Se alguém vendesse uma casa quitada em Wildwood Heights, quanto receberia? Tara não hesitou. Entre 280 mil e 300 mil, dependendo da casa e do terreno. A resposta foi um soco. A casa dos meus pais não era luxuosa, mas já estava quitada há muito tempo, e os preços dos terrenos estavam subindo. Fui à casa de Jason naquele fim de semana, o apartamento que ele havia alugado nos últimos 3 anos, simples, antigo. Eu precisava confrontá-lo. Mudou-se para Lakeside. Perguntei bruscamente. Acabei de assinar o contrato ontem. 35º andar, Bela Vista para o Rio. O aluguel provavelmente é 3 mil por mês, eu disse. É um bom negócio. Jason era representante de vendas de uma cervejaria, e eu sabia que ele não tinha condições de pagar por uma casa tão luxuosa. Eu sei que seus pais te deram dinheiro. A reação de Jason se transformou em desafio. Adultos. Eles querem que eu tenha sucesso. Os 280 mil dólares não são um favor. É toda a conta de aposentadoria deles, Jason retrucou, um pouco envergonhado. Na verdade, não. Eles ainda têm algum dinheiro sobrando. Ele estava em busca de vários negócios incertos, chegando a pedir demissão do emprego de representante de vendas. Eu ponderei. O que você está fazendo com o dinheiro que fez seus pais sacarem da conta de aposentadoria deles? Ele evitou contato visual. Difícil dizer. Eles têm planos de morar comigo. Ele disse suavemente que planejavam morar comigo temporariamente. Isso foi como um balde de água fria. Eles estavam morando comigo sem pedir. Era melhor eles dizerem do que deixar por isso mesmo. Fui à casa dos meus pais e vi uma placa vermelha de à venda. Eles admitiram que tinham dado muito dinheiro ao Jason, mas não tinham para onde ir e planejavam depender de mim. A longa traição foi tão profunda porque eles tinham dado muito dinheiro ao Jason e esperavam que eu fosse um apoio sólido. Mesmo assim, nunca me fizeram uma única pergunta. Eles me desprezavam tanto que achavam que eu tinha que aceitar. Uma semana depois, meus pais chegaram em casa de manhã cedo, carregando malas e uma caminhonete cheia de pertences estacionada na calçada. Surpresa! Disse minha mãe, forçando uma alegria.
Fiquei paralisada na porta, com a mente a mil. Eles tinham levado um monte de coisas para minha sala, trocado meus pertences pessoais, substituído meus lençóis favoritos por outros que trouxeram e tomado conta da minha sala de estar. Minha mãe tinha mudado arbitrariamente o layout da cozinha e até me julgou por não tê-la arrumado direito. Cerrei os dentes e aguentei. À noite, a estranha agitação na casa me mantinha acordada, mas eu dizia a mim mesma que era apenas temporária. Dia após dia, eles pareciam tomar conta da casa. Papai trazia amigos para assistir a jogos, deixando para trás pilhas de bebida e comida suja. Mamãe atrapalhava sua dieta cuidadosamente planejada. Eu tentava estabelecer regras, mas eles me ignoravam. Você está sempre no trabalho, nós só estamos aqui para ajudar. O estresse me fez tomar o remédio errado no trabalho. O diretor percebeu e perguntou sobre minha vida familiar. Evitei o assunto, falando apenas de assuntos familiares. Eu ficava ainda mais cansado quando chegava em casa do trabalho sem um cantinho tranquilo. E também estava estressado. O clímax foi no dia seguinte a perda de um paciente, o que era raro. Eu só queria tomar um banho quente, tomar uma taça de vinho e ficar quieto. A casa estava cheia de estranhos. Eles tinham convidado um grupo da igreja para jantar, 16 pessoas que eu não conhecia, vagando pela casa, usando meus pratos e achis, destruindo meu espaço pessoal. Subi sorrateiramente para o meu quarto e descobri que alguém havia entrado, trocado os móveis e colocado lençóis velhos, contra a minha vontade. Quando questionei minha mãe, ela disse baixinho que só queria ajudar. Eu queria que minha privacidade fosse respeitada. Minha mãe chorou e me chamou de difícil para satisfazer os sentimentos da minha família. Alguns dias depois, meu escritório foi transformado no quarto de Jason, com uma cama arrumada, minha mesa empurrada para um canto e meus materiais escolares embalados em caixas. Meu pai não hesitou. Deixo Jason ficar lá quando ele vem me visitar. Fiquei ali, sem palavras. Jason ligou no fim de semana para perguntar sobre a reforma da casa para fazer um quarto para ele. Eu estava cansada, ocupada com o trabalho e não queria vê-lo. Ele disse que minha mãe me disse que eu tinha preparado um quarto para ele. Minha mãe tomou a decisão sem me perguntar. Ele me pediu para ter paciência. A afirmação "os pais precisam ser cuidados" soou sarcástica em suas palavras, porque eles lhe deram dinheiro e eu fui a única que sofreu as consequências. Eu disse sem rodeios. O dinheiro que eles te deram é suficiente para comprar uma casa, e você mora em um apartamento chique, enquanto eu tenho que morar com eles, relutantemente. Ele estava com raiva. Eu não forcei meus pais a virem para sua casa. Isso é problema seu. Encerrei a ligação sabendo que a batalha estava acontecendo. 3 dias depois, cheguei em casa e encontrei um chaveiro trocando a fechadura da porta da frente. "O que está acontecendo?" gritei. O chaveiro disse que meu pai lhe ordenou que trocasse a fechadura, mesmo sem ter autoridade para isso. Liguei para meu pai e ele disse que só estava trocando porque minha mãe perdia as chaves com frequência. Com raiva, pedi que ele parasse e deixei claro que aquela era minha propriedade, não dos meus avós. Depois de um confronto tenso com meus pais, eles riram e disseram que a casa agora era uma casa de família. Ficou claro para mim que eles desconsideravam meus direitos de propriedade por linhagem, alegando que tinham o direito de possuir a casa mesmo sem haver contrato. Eu sabia que palavras suaves não bastavam. Precisava tomar medidas decisivas para retomar o controle do meu imóvel antes que perdesse minha casa e minha paz de espírito. Liguei para uma amiga advogada, Sara, especialista em direito imobiliário, e expliquei tudo. Sara disse que eu tinha todo o direito como locadora e a base legal para pedir aos meus pais que saíssem imediatamente. Se eles não saíssem,
Eu teria que passar por um processo formal de despejo, por mais doloroso que isso fosse para todos. Eu ainda os amo, mas não posso deixar que se aproveitem da minha bondade e dominem a minha vida. Sarah me aconselhou a guardar provas de tudo e encontrar um mediador familiar. Também entrei em contato com Lisa, prima da minha mãe, que é sempre objetiva. Lisa disse que, no âmbito familiar, as pessoas interpretaram mal a situação. Minha mãe disse que eles emprestaram pequenas quantias de dinheiro ao Jason e me ajudaram a pagar a hipoteca, o que era completamente falso. Graças a Lisa, comecei a esclarecer a história com meus parentes. Também me reuni com um especialista financeiro para encontrar soluções para meus pais, desde o aluguel de uma casa subsidiada até o aumento antecipado da aposentadoria deles. Embora eles tenham precisado mudar seus hábitos de vida, não ficaram sem teto nem miseráveis como imaginava. Enquanto eles estavam fora, instalei câmeras de segurança, alterei a senha do Wi-Fi, tirei fotos e listei bens valiosos para proteger meus direitos. Também fiz terapia com a doutora Meyers para aprender a manter limites e reduzir a culpa que sentia por não conseguir atender às demandas da minha família. Ela descreveu a situação como um padrão de papel familiar. Eu estava sendo colocada no papel de cuidadora e Jason podia depender de mim. Mas eu não era uma serva, eu era uma filha. Eu precisava proteger minha autonomia. Redigi uma carta oficial para meus pais, dando-lhes um prazo de 30 dias para se mudarem. Ajudei-os com o depósito e o primeiro mês de aluguel para a mudança para o novo imóvel. Na véspera da reunião familiar com o mediador profissional, coloquei as cadeiras em círculo para quebrar a estrutura de poder tradicional e permitir que todos tivessem um diálogo igualitário. Meus pais chegaram primeiro, surpresos ao verem estranhos. Jason chegou atrasado, agindo como se aquilo fosse normal. O mediador se apresentou e me lembrou das regras. Todos eram livres para falar francamente, sem ataques e focados em soluções. Expliquei como eles haviam virado minha vida de cabeça para baixo desde que chegaram. Expressei minha mágoa por terem tomado a casa que eu havia comprado com meu trabalho duro e sem pedir permissão. Meus pais argumentaram que me criaram e tinham todo o direito de fazê-lo. Eu disse que o sacrifício não significava que eu lhes devia a casa ou que perderia minha liberdade. Jason disse que não pediu dinheiro a eles, mas eu sabia que ele o aceitou para morar fora. O mediador perguntou sobre o mal-entendido e seus planos após a venda da casa. Meus pais não admitiram ter planos próprios. Na verdade, planejavam morar comigo para sempre. Eles deram a Jason mais bens do que eu imaginava, inclusive sacando sua aposentadoria antecipadamente e enfrentando multas, para que ele pudesse cuidar do irmão. Quando perguntei a Jason sobre o dinheiro, ele evitou explicar. Apresentei documentos e sugeri opções de moradia adequadas para meus pais, e dei a eles um aviso prévio de 30 dias para se mudarem. A reação foi intensa. Mamãe chorou. Papai me culpou por ser insensível. Jason ficou sentado em silêncio, assistindo ao drama. A conversa se arrastou, mas no final Jason se ofereceu para contribuir com $1.000 por mês para ajudar seus pais a alugar uma casa. Eles concordaram em ir embora, e eu ajudei a encontrar uma casa e a pagar a mudança. Durante esse tempo, a atmosfera dos meus pais mudou de indiferença para choro e súplica. E eu me mantive firme com apoio psicológico. No dia em que se mudaram, o clima estava pesado. O novo apartamento era menor, mas limpo e seguro, graças à contribuição de Jason para o aluguel. Mamãe escreveu depois de 6 meses, sugerindo um café, conversando com um conselheiro, admitindo que meus pais estavam errados em me pressionar sem permissão. Começamos a nos recompor com regras mais claras. 1 ano depois, as coisas se acalmaram. Mamãe e papai tinham suas próprias vidas. Mamãe participava de atividades do clube,
Papai trabalhava meio período com alegria. Jason voltava ao seu emprego regular, ainda me sustentando financeiramente. Minha família ainda estava tensa, mas civilizada. Eu tinha meu próprio espaço de trabalho de volta, minha própria sala de estar e, o mais importante, aprendi que amar não significa sacrificar a felicidade e os limites pessoais. Se você está passando por algo semelhante, lembre-se de que,